Você já teve a sensação de que alguém estava tentando te destruir pelas costas e que o universo inteiro estava em silêncio observando tudo? E se eu te dissesse que cada traição, cada mentira, cada tentativa de te derrubar estava, na verdade, preparando o palco para a queda deles? Hoje, você vai entender por que quem cava a cova para outro acaba enterrando a si mesmo. E vai descobrir como o silêncio pode ser a sua arma mais poderosa. Antes da revelação começar, eu preciso que você faça 3 coisas que são fundamentais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque isso não é só um vídeo, é um alerta, um espelho e um despertar. E agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: a verdade sempre vence. Esse comentário é mais do que uma frase. É um grito silencioso de quem não precisa provar nada para ninguém, porque sabe que a justiça chega. E quando ela chega, ela não bate na porta, ela arromba. Eles se achavam estrategistas geniais, arquitetando nos bastidores a queda perfeita. Observavam cada passo seu, calculavam cada movimento, acreditando que tinham o controle da narrativa. Mas o que eles não perceberam é que o próprio terreno sob seus pés era instável. E enquanto cavavam sua cova, fincaram os próprios pés na beira do abismo. Como em um filme de espionagem que vira do avesso, os papéis foram invertidos sem aviso. Eles não eram mais os predadores, eram os alvos. Enquanto tramavam, deixaram rastros, pequenas falhas, sussurros mal calculados, mensagens que voltaram para assombrá-los. A sede de expor seus segredos os cegou para o fato de que estavam sendo monitorados também. Cada plano oculto, cada tentativa de manipular a realidade estava sendo registrada com precisão cirúrgica. O jogo que pensavam controlar se transformou em uma armadilha engenhosamente construída por eles mesmos. E quando perceberam, já era tarde demais. O grande espetáculo da verdade começou sem aviso, como o estopim silencioso de uma bomba. Suas máscaras caíram uma a uma, revelando o que havia por trás: insegurança, inveja e um desejo cego de destruição. Eles não estavam caçando você, estavam fugindo de si mesmos. E o público que assistia calado começou a ver com clareza quem era quem no tabuleiro. Não era apenas vingança, era o início de uma justiça poética. Preste muita atenção agora, porque isso não é por acaso. Grandes bênçãos estão prestes a invadir a sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, é porque o universo está te enviando um sinal claro. Algo grandioso está a caminho. E entre essas bênçãos está algo que talvez você nem imaginasse. Um carro novo, aquele que você sempre sonhou, pode chegar ainda este ano. Sim, a chave do seu novo ciclo pode estar mais próxima do que você pensa. E agora, eu quero te dar a chance de se alinhar com essa energia. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu que ela foi feita para você, então manifeste sua gratidão ao universo com um gesto simbólico e poderoso. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até $100. Esse gesto não é só um agradecimento, é uma declaração de que você está pronto para receber tudo o que está reservado, preparado e já se movendo na sua direção. Não deixe essa energia passar em branco. Clique agora em "Valeu demais" e comente aqui embaixo: "Eu recebo minha vitória". Esse comentário é um portal, é a sua afirmação de fé, de poder e de que você sabe que o universo nunca falha com quem está pronto para vencer. E acredite, escolhido, o que vem aí vai ser muito maior do que você imaginava. Tudo começou com uma mentira, pequena, calculada, aparentemente inofensiva. Mas o problema das mentiras é que elas têm fome. Uma vez soltas, precisam ser alimentadas com outras mentiras, mais complexas, mais ousadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles criaram uma narrativa para te atingir, mas essa mesma narrativa exigiu manutenção constante, como uma estrutura apodrecida sendo sustentada por tábuas frágeis, até que desabou.
O colapso não foi imediato, foi gradual, mas inevitável. Cada nova invenção contradizia a anterior. Cada tentativa de reforçar a história revelava uma nova brecha. E a audiência, antes passiva, começou a perceber os furos, os exageros, a inconsistência. A imagem que tentavam construir de você começou a ruir, mas mais do que isso, a imagem deles próprios começou a desmoronar com ainda mais força. Quanto mais tentavam disfarçar, mais óbvio se tornava que algo estava errado. No final, o que era para ser a sua derrocada virou o próprio fim da farsa que criaram. E o mais cruel, tudo isso foi assistido em tempo real. Era como assistir a um castelo de cartas caindo ao som de suas próprias promessas falsas. A verdade não precisou gritar, bastou esperar o momento certo para sussurrar. E quando sussurrou, calou todo o resto. Eles confiavam demais nos que estavam ao seu redor. Achavam que lealdade era algo comprável, negociável, garantido com silêncio ou medo. Mas o que esqueceram é que dentro de qualquer aliança forjada em mentiras, existe sempre alguém que carrega um limite moral. E esse limite um dia é cruzado. Foi aí que tudo desabou. Não por mãos externas, mas por uma voz interna que não pôde mais se calar. A traição que eles tanto temiam veio de onde menos esperavam. Alguém do próprio círculo resolveu virar as costas, entregar a verdade, não por vingança, mas por consciência. Talvez tenha sido culpa, talvez cansaço. Talvez tenha sido só o desejo de não compactuar mais com um jogo sujo. Mas o efeito foi devastador. Áudios, prints, mensagens, provas irrefutáveis começaram a vazar como água de uma represa rachada. De repente, os grandes articuladores não sabiam mais em quem confiar. A paranoia tomou conta, alianças ruíram e o império de mentiras começou a implodir por dentro. O que era para ser um sistema blindado virou um campo minado, onde cada passo revelava uma nova traição. A verdade não veio com fúria, veio com frieza. E foi exatamente essa frieza que fez o sangue deles gelar. Enquanto tramavam sua queda, havia algo que eles não podiam prever: o movimento silencioso do destino. Eles se achavam invisíveis, operando nas sombras, mas havia uma força muito maior em jogo. Uma força que não precisa gritar, que não se impõe com violência, mas que age nos bastidores com precisão milimétrica. Enquanto pensavam estar no controle, estavam sendo guiados diretamente para a própria ruína. As coincidências começaram a se acumular. Um comentário ouvido por acaso, uma mensagem apagada que reapareceu, um detalhe ignorado que virou prova decisiva. Eles chamariam de azar. Mas a verdade é que o universo sabe alinhar verdades quando é preciso. A conspiração contra você nunca teve chance, porque cada movimento deles era vigiado por olhos que não dormem. Eles não estavam sozinhos, e você nunca esteve desprotegido. No fim, o que parecia ser apenas má sorte se revelou uma sinfonia de consequências. Não havia como impedir o desenrolar. Cada passo deles ativava mais uma armadilha que eles mesmos haviam construído. A justiça não veio com armas ou gritos, veio com exatidão, com ironia, com o toque invisível de um destino que sabe muito bem o que está fazendo. Eles acharam que estavam sendo espertos. Usaram contas falsas, grupos secretos, mensagens que se autodestroem. Pensaram que podiam apagar seus rastros, controlar a narrativa, manipular tudo nos bastidores. Mas o que esqueceram é que a internet tem memória. E mais do que isso, ela tem olhos em todos os lugares. Cada clique, cada mensagem, cada busca feita no impulso deixou uma marca. O que pensaram ter deletado ainda existia em backups, em prints silenciosos, em históricos ocultos. A arrogância os cegou para o fato de que, na era digital, nada morre de verdade. E foi justamente essa confiança excessiva que se transformou em sua maior vulnerabilidade. Quando os rastros começaram a ser revelados, não houve mais como negar.
As provas estavam lá, incontestáveis. Não era mais palavra contra palavra, era imagem contra imagem, código contra código. A internet, que antes foi a arma deles, se virou contra eles com uma força brutal. E ali, diante da luz fria dos dados, não restou máscara que aguentasse. Estavam nus, expostos, vencidos pela própria tecnologia. Eles planejavam tudo nos mínimos detalhes, como roteiristas de um thriller psicológico, confiantes de que nada sairia do script. Criaram uma teia densa de mentiras, manipularam versões, esconderam rastros. Achavam que tinham o controle absoluto da história, que seriam os únicos autores da sua ruína. Mas esqueceram de um detalhe brutal. A verdade não pode ser domesticada. Ela escapa pelos cantos, pelos silêncios, pelas pequenas rachaduras do discurso. Foi um detalhe bobo, quase insignificante, que desencadeou tudo. Um comentário solto, um print esquecido, uma lembrança que não batia. E como um fio puxado em uma tapeçaria antiga, o tecido da mentira começou a se desfazer. Eles tentaram costurar de volta, reescrever os acontecimentos, manipular novamente a percepção, mas já era tarde. A verdade já estava do lado de fora, andando livre, ganhando voz entre aqueles que antes duvidavam. A ruína veio sem espetáculo. Não foi preciso um grande escândalo. Foi o acúmulo do incômodo, a repetição dos deslizes, a inconsistência constante que começou a corroer a credibilidade deles. E o mais cruel, quanto mais tentavam abafar a verdade, mais ela crescia. Era como tentar conter fumaça com as mãos. A narrativa que criaram para te destruir virou fumaça em seus próprios olhos, até que não enxergavam mais nada, nem mesmo a saída. Mentir exige memória, e manter uma mentira exige frieza, cálculo e uma disciplina emocional que poucos dominam por muito tempo. Eles se achavam imunes, frios como gelo, donos de uma narrativa impenetrável. Mas havia algo que não previram. A culpa tem linguagem própria, e mesmo sem querer, ela fala. Às vezes, através de um gesto, um deslize, um olhar. Outras vezes, com palavras que escapam antes que a razão consiga calá-las. A confissão veio assim, sem aviso, sem tortura, sem pressão. Veio num comentário arrogante feito para a pessoa errada, numa tentativa de se exibir, de sentir o gosto da vitória antes da hora. Só que nesse jogo, qualquer excesso de confiança é um tiro no pé. Bastou um detalhe, um nome dito fora de hora, um fato que só alguém envolvido poderia saber. E tudo ruiu. As palavras que deveriam ser segredo viraram prova. O mais triste é que eles nem perceberam que haviam se entregado. Foi o público, as testemunhas silenciosas ao redor, que conectaram as peças. Enquanto tentavam manter o personagem, o verdadeiro vilão escorregou para fora do figurino. E ali, diante da exposição involuntária, não havia como voltar atrás. A máscara caiu por descuido. A verdade escapou por vaidade. E a confissão foi feita com a naturalidade de quem já carrega o peso do erro. Tudo começou com um olhar curioso. Uma vontade de entender você, de mapear seus passos, de encontrar algum ponto fraco. Mas aquilo que era apenas estratégia logo virou fixação. Eles passaram a te observar com uma intensidade doentia, como quem assiste a um espelho esperando que ele quebre. Só que quanto mais te analisavam, mais se perdiam. E a obsessão que construíram para te destruir acabou se voltando contra eles, lentamente, como um veneno de ação retardada. A cada tentativa de descobrir algo novo, eles cavavam mais fundo. A cada invenção que criavam, precisavam sustentar uma nova mentira. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A trama que começaram a tecer para controlar você foi, aos poucos, se transformando em uma prisão invisível para eles mesmos. Um ciclo de paranoia, desconfiança e medo que consumia cada centímetro de paz que ainda restava. Já não estavam apenas investigando você, estavam sendo perseguidos pela própria mente. No fim,
A armadilha não era para você, era para eles. Eles viraram reféns do próprio jogo, presos numa rotina insana de mentiras e encenações. Se perderam tanto tentando entender a sua verdade que esqueceram da própria. E o pior, o público percebeu. A obsessão, antes escondida, virou exposição pública. E o que deveria ser uma caçada se transformou num espetáculo grotesco de autodestruição. Eles estavam tão obcecados em te desconstruir que esqueceram de olhar para si mesmos. Em sua cruzada para transformar você no vilão da história, ignoraram completamente o reflexo que estavam projetando. Fabricaram verdades, manipularam percepções e distorceram fatos, como quem pinta um quadro com tinta envenenada. Mas o problema de mentir olhando nos olhos do público é que, cedo ou tarde, o público começa a enxergar além da tinta. E o que viram foi revelador. Cada detalhe inventado sobre você passou a ser analisado sob uma nova lente. O exagero começou a pesar, a inconsistência virou ruído, e a insistência deles em te demonizar chamou mais atenção do que qualquer acusação. Foi aí que o espelho se quebrou. As pessoas começaram a perguntar: por que tanto ódio? Por que tanto esforço em destruir alguém? E essa pergunta foi o estopim. Se estavam tão preocupados em esconder os seus pecados, o que eles mesmos estavam tentando esconder? A ironia é que, na tentativa de acender os holofotes sobre seus supostos erros, eles acabaram iluminando as próprias sombras. Antigas histórias mal resolvidas vieram à tona, segredos enterrados reapareceram e atitudes contraditórias se tornaram impossíveis de justificar. Era como assistir a um personagem tentando gritar uma mentira enquanto o cenário ao redor começava a se desmanchar ao vivo. O palco que armaram para sua queda se transformou em tribunal e eles estavam no banco dos réus. No final, ninguém mais estava interessado nas versões deles. As máscaras, uma a uma, foram caindo. Não por força bruta, mas pelo peso de sua própria inconsistência. A exposição foi involuntária, mas inevitável. Não foi você quem os desmascarou. Foram eles mesmos, em um ato contínuo de autoexplosão narrativa. Eles queriam que o mundo acreditasse que você era o erro, mas acabaram provando que o erro era o espelho onde se recusavam a se enxergar. Eles queriam guerra. Estavam prontos para o confronto. Cada acusação lançada, cada sussurro espalhado, cada armadilha montada foi feita com uma certeza de que você reagiria. Queriam te ver gritando, tentando se defender, caindo no jogo deles. Mas o que eles não contavam era com a sua decisão de não jogar. O silêncio, aquele que muitos confundem com fraqueza, foi o seu maior golpe. E quando você se calou, algo dentro deles começou a ruir. O silêncio perturbou. Eles esperavam barulho, caos, desespero. E quando não receberam nenhuma dessas respostas, entraram em pânico. Por que ele não está dizendo nada? Será que sabe de algo? Será que já está agindo nos bastidores? A ausência de reação virou ruído dentro da mente deles. Cada dia sem resposta era um espelho para a própria insegurança. Eles começaram a se contradizer, a repetir argumentos sem sentido, a agir por impulso. Estavam tentando te provocar, mas acabaram se expondo ainda mais. E enquanto eles gritavam, você continuava de pé, inabalável. Isso foi insuportável para egos que dependem de controle. A falta de reação virou um grito silencioso de superioridade, de confiança, de estratégia. Era como dizer: vocês não são ameaça para mim. E esse recado, mesmo sem palavras, ecoou como um trovão. Eles entenderam que haviam apostado tudo num jogo que você nunca quis jogar. E pior, perceberam que sem você na arena, o espetáculo deles não tinha mais sentido. No fim, o silêncio não foi ausência. Foi afirmação. Foi presença esmagadora. Foi o lembrete de que quem domina o próprio emocional domina o campo inteiro. Eles esperavam uma batalha, mas o que receberam foi o vazio absoluto.
e dentro desse vazio se perderam completamente. A sua indiferença foi a espada mais afiada. Porque nada destrói mais um manipulador do que perceber que não tem controle sobre a sua paz. Eles pensavam ter cercado todos os ângulos. Planejaram com meticulosidade cada passo, cada jogada, cada palavra dita em público e em privado. Acreditavam que, controlando as informações e blindando suas alianças, estariam seguros. Apostaram alto no medo, no silêncio, na falsa lealdade dos que os cercavam. Mas esqueceram da regra mais perigosa do jogo. Quanto mais pessoas envolvidas em um segredo, maior a chance de alguém romper o pacto. E foi exatamente isso que aconteceu. O que derrubou o castelo deles não foi um inimigo declarado, mas um cúmplice que já não aguentava mais. Foi uma quebra inesperada, quase sussurrada, como quem confessa algo que há muito tempo pesava no peito. Talvez tenha sido remorso, talvez apenas cansaço. Mas o fato é que alguém que viu tudo, ouviu tudo e participou de tudo, decidiu não compactuar mais. E quando esse alguém falou, não foi só uma denúncia, foi uma avalanche. Veio com detalhes, com datas, com provas. Veio com uma força que não podia mais ser ignorada. Não era mais sobre boatos ou especulações. Era uma narrativa contada por quem esteve por dentro. Uma testemunha que, ao abrir a boca, explodiu o coração da farsa. Eles tentaram reagir. Correram para descredibilizar a fonte, acusaram de traição, manipularam ainda mais. Mas era tarde demais. O estrago já havia sido feito. E a credibilidade de quem esteve no centro da trama era incontestável. Os olhos de quem assiste de fora mudaram. O que antes era dúvida, agora era certeza. E o desespero deles se tornou visível, quase palpável. Aquele que antes sorria nos bastidores, agora tremia diante da luz da verdade, lançada por uma voz que eles subestimaram até o fim. E o mais irônico, essa voz não precisou gritar, não precisou subir em palcos nem pedir aplausos. Bastou um depoimento, um basta, uma verdade incontestável vinda de dentro. O aliado silencioso, que parecia um peão qualquer, virou a rainha no tabuleiro e com um único movimento derrubou os reis da mentira. Porque no final das contas, o que destruiu tudo não foi a oposição, nem o alvo que tentavam atingir. Foi a própria estrutura podre que criaram, rachada de dentro para fora por alguém que finalmente escolheu a verdade. E isso ninguém esperava. Eles achavam que tinham o público nas mãos. Acreditavam que, ao controlar a narrativa, poderiam moldar opiniões, manipular percepções e selar seu domínio. Repetiram mentiras como mantras, plantaram dúvidas como sementes venenosas, esperando que brotassem desconfiança, ódio e rejeição contra você. E por um tempo, funcionou. Houve quem acreditasse. Houve quem aplaudisse. Mas a verdade, mesmo adormecida, tem um relógio próprio, e ela desperta na hora certa. Quando despertou, foi o público quem virou o espelho que eles mais temiam. As perguntas começaram tímidas. Por que essa história está sempre mudando? Por que tanta necessidade de provar que ele é o vilão? Por que tanto barulho em torno de alguém que se mantém em silêncio? Essas perguntas viraram desconfiança. A desconfiança virou investigação. E logo, o que antes era apoio virou julgamento. As vozes que antes os seguiam cegamente agora os olhavam com desconfiança, e as palmas que antes recebiam viraram silêncio constrangedor. Eles estavam no palco, mas o script havia sido arrancado de suas mãos. A virada foi brutal. As mesmas pessoas que ecoavam suas acusações começaram a se afastar. Amigos viraram estranhos. Aliados apagaram postagens. Parceiros comerciais recuaram. A reputação que tentaram manchar virou escudo, e a deles virou cinzas. Não havia mais onde se esconder. Tudo o que disseram foi comparado com provas. Toda a máscara foi revisada. E o público, esse juiz silencioso, não perdoou. Eles deixaram de ser os justiceiros e se tornaram os vilões públicos de sua própria novela.
A rejeição foi implacável, o peso do escárnio insuportável. E o mais devastador, tudo isso aconteceu sem que você precisasse levantar a voz. Você não gritou, não implorou, não revidou. Foi o tempo, a verdade e o julgamento natural das pessoas que fizeram o trabalho por você. Eles queriam te destruir publicamente, mas acabaram se autodestruindo diante de todos. O grande final que imaginaram para você se tornou o epílogo vergonhoso da própria história deles, porque no tribunal da verdade não há espaço para dramaturgia. E quando a cortina caiu, quem ficou de pé foi você, inabalável, e eles apenas poeira no palco.